Bem-vindo ao Help, a plataforma de cartões digitais inteligentes. No Help, você faz o seu cadastro de forma rápida, escolhe o seu plano e faz a assinatura de forma segura. Aí é só criar o seu cartão de visita digital. Nele, você vai cadastrar todos os dados de contato da sua empresa, como telefone, e-mail, WhatsApp e as redes sociais, e ainda é possível configurar a localização da sua empresa. Depois, é só compartilhar com seus clientes. Eles podem acessar pelo navegador do computador ou do celular e podem também criar uma conta gratuita no Help para favoritar e ter acesso rápido ao seu cartão. Se você precisar editar o seu cartão é muito simples, basta acessar o menu do usuário, selecionar o cartão, editar e concluir. As edições são ilimitadas e sem custo adicional. Assim que o cartão for editado, os dados são atualizados em tempo real e seus clientes nunca mais perderão os contatos da sua empresa. Tudo isso por menos de R$1 por dia. Help é para você, é para sua empresa, é para todos. Carlos Cereto, aqui está a lista que a lista a qual o senhor se referia na abertura do programa, chamando o São Paulo de freguês em Itaquera. Ó, são 12 jogos, o São Paulo nunca ganhou do Corinthians no estádio do Corinthians. Começou essa história com uma vitória. Não, a gente está começando, na verdade, a lista começa de trás para frente. O último jogo, esse ano, foi uma vitória por 1-0. Teve 2-1. A gente pode ter colocado os campeonatos, né? 2-1 Corinthians e São Paulo, 2-1, 1-1, 1-0, 3-2, 1-1, 1-1. O consolidado é isso, Carlos Cereto. São 12 jogos. Você tem a conta aí, Ceretinho? Quantas vitórias, quantos empates, quantos gols marcados? São 9 vitórias. Campeão contra o Vasco em São Januário. No jogo seguinte, jogou contra o São Paulo em Itaquera com o time reserva, o Corinthians com o time reserva, e mesmo assim venceu o São Paulo pelo placar de 6-1. O jogo mais recente, a vitória mais emblemática, mais recente, foi o título brasileiro, pelo menos o título paulista, perdão, que vem na memória, o gol do Wagner Love, né, o título paulista, naquele lançamento do Sornosa e o gol do Wagner Love. Mas o São Paulo nunca esteve tão próximo de acabar com essa freguesia em Itaquera. Por quê? Primeiro que o São Paulo está com um time muito melhor do que o do Corinthians. O São Paulo está jogando por música, como eu disse ontem aqui. E o Corinthians está bem desafinado ainda está desafinado. O São Paulo está vivendo o melhor momento do Campeonato Brasileiro, é o super favorito. E não tem torcida, porque geralmente em clássico, tudo bem, clássico é clássico e vice-versa, como já diria o outro. Mas em clássico o que pesa demais, além da tradição, é o tamanho da torcida, principalmente quando você joga em casa. O Corinthians não tem torcida, então eu acho que vai ser um jogo com favoritismo, o favoritismo muito grande do São Paulo, que nunca esteve tão perto de acabar com a freguesia. Mas se não acabar com a freguesia, aí vai ter que ouvir CPF na nota. Deixa eu perguntar para o Bruno Alves se o líder do Campeonato Brasileiro, que tem 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, nem sei quantos pontos em relação ao Corinthians de cabeça. Quero saber do Bruno Alves se por acaso esse assunto está rolando entre os jogadores. São Paulo nunca ganhou em Itaquera, se isso por acaso preocupa, se isso por acaso é tema de pré-eleição. Bruno Alves, bem-vindo à Seleção, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Rizek, boa tarde a todos. Eu acho que a gente nem comentou nesse assunto ainda sobre o tabu. A gente está bem focado em evoluir a cada jogo. Temos a responsabilidade de fazer um jogo melhor diante do que foi o Botafogo. Eu acho que esse que vem sendo as nossas conversas diariamente no CT, evoluir para que possa chegar no final do campeonato e a gente conquistar nossos objetivos. Ô Bruno, por falar em evoluir, meu caro, quando o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol no Campeonato Paulista, a gente mostrou um levantamento, o São Paulo era dos times da Série A o que mais sofria gols, o que mais havia sofrido gols até então, em todo o futebol brasileiro. E nesse momento o São Paulo é a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, como aliás já tinha sido no ano passado, né? O que mudou de lá para cá? Para um time que sofria tantos gols, para um São Paulo tão seguro nesse momento? A marcação, né? O Diniz sempre cobra a marcação muito dos atacantes também em ajudar. Esse momento positivo também do ataque pede o que nós saímos com a bola dominada para facilitar para eles, como esse momento bom da defesa pede que os atacantes ajudem a nós com a marcação-pressão. Então, a gente tinha algumas dificuldades no encaixe de marcação no início,
E com o passar do tempo a gente foi melhorando, foi evoluindo nesse quesito para não dar chance para os adversários. Então acredito que a gente vem fazendo um papel bem feito, mas com o coletivo ajudando todo mundo. Os 11 ajudando a marcação facilita o trabalho lá atrás. Carlos Cereto, o que o senhor quer saber de Bruno Alves, o zagueiro do líder do Campeonato Brasileiro aqui conosco? O que, aliás, é muito bom, zagueiro Bruno Alves, um abraço para você. Eu quero saber o seguinte, você como zagueiro, na posição, na função, teve que aprender alguma coisa, se reinventar, se transformar para o modelo de jogo, o estilo de jogo do Fernando Diniz? A gente sabe que o zagueiro com o Diniz tem que saber sair jogando também, ou pelo menos tem que fazer essa função na saída de bola. E talvez tenha que ter mais coragem do que um zagueiro em qualquer outra equipe ou em qualquer outro tipo de modelo de jogo. Quais são as diferenças básicas na função de zagueiro jogando com o Diniz, o Bruno? Boa tarde, Cereto. A gente teve sim que aprender algumas coisas novas, tanto na marcação-pressão, a gente era habituado a marcar um pouco lá atrás, as linhas ficavam um pouco esticadas e essa foi a primeira cobrança dele, que ele pede muito que quando a gente esteja atacando, a marcação esteja encaixada no meio campo, para que possa evitar os contra-ataques, e nisso a gente foi melhorando. E na saída de bola o que ele pede é coragem, a gente treina bastante, todos os dias, a saída de bola, jogadas, para que possa ser realizada nos jogos. E mesmo que às vezes acontece um erro, ele insiste, porque é o que a gente faz todos os dias. Então ele pede para ter a coragem, para não mudar o que é feito no treinamento, para que possa chegar no jogo e a gente ter mais facilidade. O Cereto, você sabe que o São Paulo também nunca tinha vencido o Palmeiras no Allianz Parque, né? Foi lá e ganhou, né? Você tá mexendo com fogo, hein, Cereto? Você sabe, né? Não, eu só estou apenas informando. Eu só trabalho com informações, André Região, apenas informações. Sim, eu lembro apenas do programa fatos. na véspera daquele 2-0 no Allianz Parque. Nunca ganhou, CPF na nota, freguês, aí foi 2-0 lá. Ô Zé Roberto, o que você quer saber do Bruno Alves aqui conosco? Primeiramente, boa tarde, Bruno. Prazer falar com você. A minha pergunta é o seguinte, Bruno. O São Paulo, durante a temporada, foi um time que, na maioria dos jogos, oscilava bastante, né? Se tratando de time. E levando para você também, né, um jogador que, na temporada ou temporadas passadas, sempre teve a sua titularidade praticamente garantida dentro do time. A minha pergunta para você é a seguinte, o que você atribui essa melhora do São Paulo na temporada e o que você atribui também a essa melhora cortou um pouco. Sua, pessoalmente? O Zé perguntou... cortou um pouco na última pergunta. Agora eu estou ouvindo. Ele perguntou sobre as oscilações do time e suas também. Não foi isso, Zé? Sobre as oscilações. Isso. Como é que você lidou com as oscilações do time e suas também na temporada? E o que ele atribui, né, essa melhora, tanto do time como a sua também, Bruno? Boa tarde, Zé. É um prazer estar falando com você. Acredito que no ano o calendário esportivo tem muitos jogos, né? Então a oscilação, acredito que ela é normal. Você vem numa sequência de jogar quarta e domingo, e você só descansa, você não consegue treinar, então tem coisas que tem que ser corrigida dentro de campo que você não consegue corrigir com treinamento. A gente assiste muito vídeo para procurar melhorar. E pelo calendário está muito cheio e as oscilações são normais. E o time que o São Paulo tem jogadores qualificados, então quem entrou bem. Nessa reta final nós estamos com um elenco que todo mundo praticamente o jogo teve uma sequência de titular. E é claro, quem sai sempre continua trabalhando, focado em voltar, assim como aconteceu comigo, com a Arboleda, com outros jogadores, com o Juan Fran. Com o Luan, que voltou bem. Então, a gente confia no Diniz, a gente sabe o que ele faz para o bem da equipe, mas só que ele sempre nos passou confiança de quem saiu ia ser utilizado novamente, que poderia voltar e ter a sequência que está tendo.
E a gente sabe que evoluir com vitórias fica mais fácil. O time encaixou, então, assim fica mais fácil para corrigir os erros e poder acertar no decorrer da temporada. Ô Bruno, aproveitando que você falou das idas e vindas dos jogadores na equipe titular, a gente fez uma linha do tempo para mostrar as diferentes duplas de zaga da temporada. Você e o Arboleda terminaram ano passado super em alta, né, com a defesa menos vazada do campeonato. Aí vocês perderam a posição, né? Contra o Sport, na quinta rodada, o Diniz promoveu o Diego Costa e o Léo Pelé. O argumento à época era a saída de bola, ele queria melhorar a saída de bola, trouxe 2 garotos e o Léo, que era lateral, para jogar ali. Essa dupla ficou até a 14ª rodada, quando você volta para o time, jogando com o Diego contra o Atlético Goianiense, na 14ª. E aí, contra o Goiás, você e o Arboleda voltam a jogar juntos. Ou seja, o Diniz mexeu na zaga. Eu queria te perguntar sobre essas mexidas. O que o Diniz falou para tirar vocês do time? O que ele falou para vocês voltarem? E se durante o tempo que você especificamente ficou fora da equipe titular, você fez algum trabalho específico para ter voltado tão bem ao time, Bruno? A gente, quando saiu, se eu não me engano, foi depois do jogo do Bahia. Eu acho que o empate em casa em 1-1. A gente sabia que o time estava oscilando e que ele poderia fazer as mudanças que foram feitas, que o jogador não poderia ficar chateado, né? Porque a gente está ali para ajudar e sabe que o melhor da equipe é o melhor de todos. E o time venceu o Sport na Ilha do Retiro e teve uma sequência de vitórias. E a gente aperfeiçoou, melhorar a parte física, porque a gente ficamos 4 meses parados e o trabalho do Diniz é tão dinâmico, intenso, que a gente ficou um bom tempo sem treinar. E quando você volta, você sente um pouco de diferença. Então, até pegar tudo de novo, pegar os conceitos, tinha muitos vícios que eu e a Arboleda, o fato de ter sido estimulado antes, você volta a fazer o que o Diniz tirou nosso do ano passado, que era marcar a pressão, essa compactação, sair jogando. Então a gente pegou novamente com muitos treinos, muita confiança dele. E quando ele colocou o Arboleda de volta agora, ele chamou eu, o Léo, o Diego e o Arboleda numa conversa sincera e disse que tinha 4 titulares, que só poderia escolher 2, que ele ia escolher eu e o Arboleda no momento, só que o Léozinho e o Diego vinha fazendo bons jogos, que era para se sentir importante também, que vai ter mais jogos no ano e que todo mundo vai voltar a jogar. Professor, desculpa, eu vou fazer mais uma. Estou fominha hoje. Fala um pouco mais sobre esses vícios que você falou que o Diniz tirou, seu e do Arboleda, que achei interessante isso, Bruno. Como eu disse, essa compactação que ele pede, essa marcação-pressão, de estar encaixado junto com a linha ofensiva. Então, às vezes eu e o Arboleda ficava um pouco mais atrás e ele cobrava para a gente marcar pressão. Então, agora a gente melhorou bastante nisso, ele vem nos cobrando bastante, a cada jogo a gente vem melhorando, para estar um time compacto, para não ceder tantos contra-ataque como a gente cedia antes em alguns jogos. PVC? Então, um pouco na linha do que o Rizek perguntou agora, Bruno. Assim, o jogo do ano passado, que é o penúltimo em Itaquera, 2-1, o gol do Wagner Love, título paulista do Corinthians, tricampeão, a defesa do São Paulo tinha Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo e Luan na frente, e Thiago Volpi no gol. Mudava o Hudson na lateral direita. O resto da defesa era igual. O que explica, que tipo de posicionamento vocês têm hoje que faria com que vocês não tomassem aquele gol que deu o título ao Corinthians? Boa tarde, PVC. Aquele lance foi um lance bem específico, né? Final de jogo. Se eu não me engano, o Volpi, eu acho que bate uma falta lá na área, eu acho que a zaga do Corinthians rebate e cai no pé do Sonossa, que já consegue fazer o lançamento. Provavelmente, eu acho que a gente já teria saído jogando naquela falta do Volpi e teria marcado pressão. São coisas que mudam, né? Acredito que a marcação-pressão vem sendo um ponto forte do nosso time e a gente tem que aperfeiçoar isso, melhorar algumas coisas ainda. Mas é difícil falar, né? Eu acho que cada coisa no seu tempo. A gente está focado aí de fazer um grande jogo domingo para dar continuidade na nossa sequência na temporada. Mas você acha que não tomaria aquele gol? Pela maneira como vocês jogam, não tomaria aquele gol?
Não, poderia até tomar também. Não tem como explicar, né, a ocasionalidade do lance, né? Às vezes pode acontecer também, como não pode, mas já que aconteceu, esquecer e pensar no jogo domingo. Vai, Cereto. Não é nenhuma pergunta, viu, André? Até uma constatação. Eu queria até ouvir o Zé a respeito, porque é o seguinte, e o próprio Bruno a respeito, porque eu ouço os jogadores do São Paulo falarem, darem entrevista de um modo geral, e me surpreende positivamente a questão da leitura tática dos jogadores, da inteligência tática dos jogadores. Não só a execução dentro de campo, mas a leitura. Você vê que o Bruno está dizendo o seguinte, a gente vê muitos vídeos porque não dá tempo de treinar. Então, a maneira como isso é passado tem que ser uma maneira didática para que os jogadores entendam. Agora, o jogador, quem passa isso, tem que saber passar e quem recebe tem que ter inteligência suficiente para entender. E me parece que os jogadores do São Paulo, pelo menos a maioria deles, tem essa inteligência tática. Eu ouvi outro dia, eu entrevistei no Tá Na Área o Léo, e o Léo falou algo muito parecido, quer dizer, uma lucidez sobre o jogo impressionante, entendeu? Então isso me chama muito a atenção. Me parece que é algo que o Zé Roberto, por exemplo, quando jogava na Europa, estava acostumado e que a gente não via aqui no futebol brasileiro. Cereto, eu acostumei porque na época que eu saí, já era passado vídeos. Na época que eu saí, eu aprendi, eu melhorei taticamente, porque essa é a filosofia, a visão dos treinadores europeus. A maior prova é que na última entrevista que o Vinícius Júnior deu, acho que o próprio GE, não sei, ou ele fez alguma matéria na Espanha, ele relatou que quando ele chegou no Real Madrid e que ele viu o treino, ele falou, eu nunca vou jogar aqui. Por quê? Ele percebeu que ele estava muito atrasado na questão tática, na questão de intensidade e algumas outras questões que, em pouco tempo, a gente viu uma melhoria muito grande na parte tática, técnica e dinâmica de jogo de quando ele jogava no Flamengo e quando ele joga hoje no Real Madrid. O jogador que entende isso, ele faz com que ele busque o espaço dele dentro do campo, porque os treinadores, ele busca no atleta não só a qualidade, mas o entendimento técnico dentro do clube e do time. E eu acho isso muito interessante, porque infelizmente não são todos os jogadores que têm essa leitura da mesma forma que o próprio Bruno tá mencionando, né? Que quando ele ficou fora, ou quando voltou, ou da forma que o time oscilou, da forma que o time joga hoje, foi muito na questão de entendimento tático, não só dentro de campo, mas pelos vídeos. E os vídeos te dão uma noção, um direcionamento, um entendimento que quando você coloca em prática dentro do campo, você vai se sentir bem, você vai ajudar o time e vai cumprir toda a questão daquilo que o treinador busca e espera dos seus atletas. Ô Bruno, e para a gente fechar, meu cara, uma pergunta. Vocês dormem o sono dos favoritos? Depois de abrir 7 pontos, que é a maior diferença que um líder já abriu no Campeonato Brasileiro desse ano, vocês dormem o sono dos favoritos ao título? A gente sabe da responsabilidade que é de alcançar a liderança, de ter ampliado a vantagem, só que não tem nada definido ainda, faltam bastante rodadas. A gente tem que ter muita humildade, pés no chão, porque a gente já sofreu demais aqui esse ano mesmo, então o time está maduro, está bem focado para que possa jogar cada jogo como uma final. Tivemos a final contra o Botafogo, assim domingo vai ser mais uma final contra o Corinthians, e assim, passo a passo, para que possa chegar no final do campeonato, a gente realmente está alcançando nosso objetivo aí. E pode ficar tranquilo que se o São Paulo ganhar a Itaquera, eu coloco o CPF do Cereto para vocês aqui, tá? Fica tranquilo. Valeu, Bruno. Bom jogo domingo, meu velho. Até a próxima aqui no Seleção.
Valeu, Bruno. Valeu, Rizek. Um abraço a todos aí. Valeu. Cerezo, Você sabe que esse negócio não de... provoca o líder não, hein, velho? Você sabe que esse negócio de sonho de favor... Gostei do sono dos favoritos. Às vezes você dorme aquele soninho gostoso e tal, daqui a pouco... toca o despertador, você bate na porta, derruba tudo, derruba o despertador. Às vezes acontece, André Rizek, mas eu acho que o São Paulo pode dormir à vontade, dormir tranquilo o sono dos favoritos. A gente mostrou ontem, né, com o Galvão e o Lino, os próximos 5 jogos dos primeiros colocados. Na comparação, o caminho do São Paulo parece ser o mais difícil. Mas o São Paulo está num momento tão bom que, de minha parte, pelo menos, eu aponto o São Paulo favorito nos próximos 5 jogos. Se vai ganhar, é uma outra história. Mas, para mim, o São Paulo é favorito contra o Corinthians, em Itaquera, é favorito contra o Atlético Mineiro, em casa, é favorito contra o Fluminense no Maracanã, é favoritíssimo contra o Bragantino fora e também favorito contra o Santos em casa. É muito difícil somar 15 pontos, mas o São Paulo hoje é melhor do que todos esses times aí. O Atlético vai encarar o Atlético Paranaense fora, o São Paulo fora, o Curitiba em casa, o Santos em casa, o Bragantino fora. O Flamengo joga nesse fim de semana com o Santos em casa, contra o Bahia em casa, visita o Fortaleza, vai ter o Fluminense no Maracanã e o Ceará em casa. E o Grêmio, em tese, tem o caminho mais suave aí, que é o Goiás fora, o Sport fora, o Atlético Goianiense em casa, o Bahia em casa e o Fortaleza fora. Paulo Vinícius Coelho. Então, mas a parte a gente discutir quem é mais fácil, quem é mais difícil, que as circunstâncias até se transformam durante o campeonato, tem uma distorção da tabela, né? Porque o Flamengo vai jogar 4 partidas de 5 no Maracanã. E não é porque tem partida adiada. Porque isso quem está falando é o Paulo Vinícius Coelho, hein? Quem está falando isso é o Paulo Vinícius Coelho. Eu recebi um massacre. Tadinho, Alô, Roger Flores. tadinho, Roger. coitado. Foi massacrado no programa. Fizeram um meme do Roger Flores. Você quer um abraço? Você quer um abraço? Você quer um abraço? Não. Fizeram um meme do Roger Flores me dando um soco com luva de boxe e tudo mais. Continua, PVC, desculpa. Por favor, Paulo Vinícius Coelho. A questão é assim, a tabela, eu lembro de um campeonato muito tempo atrás, o Campeonato Paulista tinha muita distorção de tabela. Em 2006, o São Bento fazia 2 jogos em casa das primeiras 7 rodadas e os 2 jogos em casa eram Corinthians e Santos. Caiu. Depois você vai descobrir por que caiu. O Campeonato Paulista era diferente porque tem um turno só. A lógica de fazer tabela, a CBF não costuma cometer esse tipo de deslize em tabela, mas a lógica de fazer a tabela é um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora. Uma hora não dá. Aí você faz 2 em casa, 1 fora. O que está acontecendo no caso do Flamengo, porque o Flamengo faz 2 em casa, 1 fora. Só que ele faz 2 em casa, 1 fora e 2 em casa de novo. Isso não era para acontecer. Não estou falando por causa do Flamengo. Estou discutindo é que não é para haver este tipo de distorção de tabela. Porque você tem que ter a aparência do equilíbrio na formação da tabela. O Flamengo pode disparar nesse momento. Assim, o Flamengo tem grandes chances de fazer 10 pontos desses 12 e o São Paulo não vai fazer 12 pontos dos próximos 12 ou dificilmente fará 12 pontos desses 12 jogando contra o Corinthians em Itaquera, onde jamais venceu, contra o Atlético vice-líder e contra o Fluminense no Maracanã. O Flamengo pode disparar se começar a jogar um futebol que ainda não está jogando, né? Sim, claro, lógico. A gente sempre espera do Flamengo, o Flamengo vai disparar, pelos jogadores que tem, não pela bola que vem jogando na temporada. Eu só discordo minimamente aqui dos amigos, do Cereto e do PVC, não sei o que o Zé pensa sobre isso, até com a visão de jogador, que é porque, é claro que é uma distorção, mas no primeiro turno, o Flamengo jogou esses jogos fora. Então, Mas estava errado também. Tudo bem, mas é que assim, na soma total fica tudo equilibrado. Todo mundo joga 19 partidas fora e 19 partidas em casa, no fim das contas. Mas agora é reta final, né, André? Eu também acho, você tem razão. Se você olhar o pacote todo, é equilibrado. Eu acho que é isso que as pessoas não entenderam o que eu quis dizer. É evidente, joga 4 fora, joga 4 em casa agora, 4 no Maracanã, é porque jogou 4 fora no primeiro turno. É óbvio, isso é óbvio. Mas é o que disse o PVC. O correto era uma em casa, uma fora. Uma em casa, uma fora. Quando não dá, você joga 2 em casa, ou 2 fora, mas não dá para jogar as 4 em casa. Como está numa sequência de 5 jogos. No primeiro turno foi assim, só que agora é reta final de campeonato.
é o momento em que as coisas se decidem. Então, eu acho que deveria haver um cuidado maior com a tabela do Campeonato Brasileiro. Mas quem disse isso foi Paulo Vinícius Coelho, não fui eu. Eu estou deixando claro aqui, eu não estou discutindo benefício ou prejuízo a alguém, eu estou discutindo a confecção da tabela. Não é que o Flamengo vai ser beneficiado, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, a tabela deveria ser de outra maneira, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Acontece agora, eu acho que o X da questão é o seguinte, a parte, o erro da tabela, vou até procurar o Manuel Flores no departamento técnico para que ele explique por que aconteceu isso na tabela, e aí na semana que vem eu trago a informação, mas isso aqui à parte. Esses 4 próximos jogos são fundamentais para o São Paulo. O São Paulo tem que tentar fazer 10 pontos, fazer 9 pontos dos 12 que vai jogar. Agora, não é simples. É ganhar pela primeira vez em Itaquera. O Atlético vai babando ao Morumbi. O Sampaoli, nessa semana inteira, trabalhou com a afirmação de que tem que ganhar em Curitiba do Atlético Paranaense para depois vencer o São Paulo no Morumbi, porque o Atlético também briga pelo título. E o Atlético também tem uma distorção na tabela, porque o Atlético faz agora 2 fora e depois 2 em casa. O Atlético pega Atlético Paranaense, São Paulo, os 2 fora, depois Coritiba e Santos em casa. Aí ele volta a jogar fora contra o Bragantino. Esses 4 jogos pro São Paulo são decisivos. E com um detalhe, o 4º jogo dessa sequência de 5 contra o Bragantino é o primeiro jogo da gestão Júlio Casares, porque vai acontecer no dia 6 de janeiro. E aí tem toda a questão da provável substituição da diretoria de futebol no dia 1º de janeiro. Já já o PVC fala mais sobre isso, até porque ele entrevistou o Raí, que tudo indica será substituído pela nova gestão. Ô Zé Roberto, o assunto tabela te comove? Você quer meter sua colher nessa cumbuca, Zé? Então, eu acho que foi um erro, sim, nessa segunda parte da competição, né? Já indo para os últimos jogos, que com certeza vão ser decisivos, e se tratando de decisão para um time que quer ser campeão, tem que encarar cada jogo desse, como o PVC falou. São Paulo tem ali a sequência mais difícil, tem a gordura aí, 7 pontos, mas não tem que ficar olhando para ela, não. Eu acho que tem que encarar cada jogo como se fosse uma final. E eu tenho certeza que dentro do vestiário, nos treinamentos, já existe essa discussão aí, esse discurso entre os jogadores e a comissão técnica, o treinador. Quanto à tabela, eu acho que se a gente tivesse vivendo o normal, eu acho que ia fazer uma grande diferença para o Flamengo jogar os 4 jogos aí em casa, porque a torcida do Flamengo faz uma grande diferença e fez a temporada passada. Eu acho que, por não ter torcida, não vai influenciar muito, né? Estádio vazio, vai jogar os 4 jogos em casa, mas se estivesse cheio, eu acho que faria, assim, uma grande diferença, porque, poxa, jogar no Maracanã lotado, com entusiasmo, a torcida do Flamengo empurrando o time, faz uma grande diferença. E nessa competição, no momento atual que a gente está vivendo no futebol, mundial que está abrindo, Inglaterra, em alguns países, mas aqui ainda vai demorar. Eu acho que entra para jogar os 4 jogos em casa, mas com a mesma proporção das outras equipes. Mas com o reforço, Zé, espaço aberto para informação, Carlos Cereto. A gente veio comentando aqui sobre como o Flamengo não é um bom mandante. Ele é o 10º melhor mandante só da competição. Ele é bem melhor visitante do que mandante. E uma das razões possíveis que a gente sempre apontou aqui é o estado do gramado do Maracanã. Um time extremamente técnico como o do Flamengo sofre num gramado que estava, vou usar o verbo no passado, estava muito ruim. O Gabigol, por exemplo, se machucou nesse gramado do Maracanã. Nessa semana, o Maracanã, o consórcio do Maracanã, recebeu um selo de qualidade importante para o gramado.
A engenheira, que é credenciada pela CBF e pela Conmebol, fez uma vistoria por causa da final da Libertadores do ano que vem, para testar como está o gramado. O gramado foi inteiramente trocado e, finalmente, o Maracanã recebeu o selo de qualidade impecável para o seu gramado, como foi em todo o ano passado e como volta a ser agora. Então, o Flamengo tem esse reforço importante para os jogos em casa a partir desse momento. O gramado do Maracanã finalmente está em excelentes condições, atestado pela engenheira credenciada pela CBF e pela Conmebol. Isso aconteceu nessa semana. Vou encerrar o capítulo Maracanã e tabela e voltar para o jogo Corinthians e São Paulo, lembrando como foi a partida do primeiro turno no Morumbi. É um jogo muito marcante para o Brenner. O Brenner era um reserva nesse jogo. E ele sai do banco para mudar não só a história dessa partida, mas a história dele também. Esse jogo começa com o frango do Cássio, com o Hernanes fazendo um gol de fora da área. O Corinthians vai empatar com o Ramiro. Esse jogo aconteceu um domingo de manhã, com muito sol. E era uma partida meio modorrenta, pouca coisa acontecia, o Corinthians só se defendia. Até que no finzinho do jogo, o Diniz chamou o Brenner para conversar e disse literalmente: você vai entrar e vai fazer o gol da vitória. E foi o que aconteceu. O Brenner entrou e fez o gol da vitória para o desespero do Cássio, ali se ajoelhando e lamentando. O Corinthians ainda era dirigido pelo Thiago Nunes, nessa partida válida pela 5ª rodada do primeiro turno. Vamos lembrar o Diniz com o Brenner? Porque se a gente lembrar que naquela época o Brenner era um jogador que entrava com 42 do segundo tempo e hoje ele é o cara que é no São Paulo, tudo começou com essa cena. Prende ali, agora. Olha aqui, é jogo para decidir negócio. Uma vez, sabe? Está ouvindo aqui? 40 nessa e decide a você é bom. Para de correr o segundo. Vamos, Brenner! Antes desse jogo, o Brenner tinha 6 gols em 36 jogos na carreira. De lá para cá, mudou tudo, meu velho. Ele se tornou um dos jogadores mais letais do futebol brasileiro. Tudo na vida tem um começo, tudo na vida tem um ponto de virada. E eu acredito que para o Brenner o ponto de virada tenha sido aquele jogo do Morumbi, né? Agora ele tem um gol. Ó, isso é pré. Ele tinha um gol em 5 jogos na temporada. Agora ele tem 19 gols em 28 jogos, com uma média de 0,68 por jogo. Tudo mudou ali, hein, PVC? Ele tinha 3 gols, né, naquele momento, e agora ele é vice-artilheiro do Brasil, está atrás do Thiago Galhardo e do Diego Souza, já tem 20 gols no ano. É extraordinário. E tudo como a gente está vendo, né? Um toque só na bola, ele sai na cara do gol e pum, para dentro da rede. A gente discutia semana passada o fato dele ser ou não ser uma dupla com o Luciano, no meio de semana houve o entendimento de dupla, né? Passe do Luciano para a finalização do Brenner. Não foi exatamente assim no primeiro gol, mas foi no segundo, que o Luciano puxa o contra-ataque e oferece o passe para o Brenner, e o Brenner, num dos raros momentos em que faz gol, dando mais um tapa na bola, mais um toque na bola. O time vai se afinando. Taticamente, ele tem particularidades. Você vê o time defendendo, são 2 linhas de 4 claras, em alguns momentos com inversão do Igor Gomes e do Gabriel Sara. Contra o Botafogo, o Igor Gomes passou grande parte do jogo pelo lado direito e o Sara pela esquerda. Mas quando tem a bola, isso é importante para notar, o papel também de outro prata da casa, que é o Igor Gomes. Como taticamente ele trabalha muito. Porque quando joga com a bola, o Sara não é ponta, o Sara é meia. Ele joga atrás dos 2 atacantes e o Igor Gomes faz a parte do lado esquerdo do losango. Então fica um losango de meio campo. Luan, Daniel, Igor Gomes e Gabriel Sara rodando por trás dos 2 homens. Por isso que a gente vê tantas vezes os 2 meias dos 2 lados, do mesmo lado. O Sara e o Igor Gomes pela esquerda ou o Sara e o Igor Gomes pelo lado direito. Porque o Sara não é um ponta. Ele joga na parte de cima do losango em grandes momentos do jogo, quando o São Paulo tem a bola. Eu vou repetir esses números, vamos rodar de novo. É um negócio impressionante, cara. 19, até aquele vai, garoto, decide o jogo do Diniz.
O Brenner era um atleta de 6 gols em 36 jogos na carreira inteira. Média de 0,16 por jogo. Marcava um gol a cada 6 jogos. Mudou tudo a partir dali. Se ele tinha 6 gols em 36 jogos, a partir dali ele passa a ter 19 gols em 28 jogos e a média dele salta para 0,68. E o Brenner contra o Corinthians tem simplesmente 3 gols em 3 jogos. Pois é, tem isso. É isso aí. Pois é, ou seja, antes de fazer o último gol contra o Corinthians, ele já tinha feito 2 gols contra o Corinthians nesses 6 gols que ele fez, né? Ou seja, contra o Corinthians ele faz gol todo jogo. Ele fez gol no Brasileiro de 2018, fez gol do Paulista de 2018 e fez agora gol no Campeonato Brasileiro de 2020 nos clássicos contra o Corinthians. Então, se tem um jogador para o Corinthians marcar, é o Brenner, hein? Se tem um jogador na pré-eleição, se o Mancini... tem que marcar o Brenner, porque o Brenner vai fazer gol de novo. Ele é o cara que faz gol contra o Corinthians. Ele tem o carisma do gol, como diz o Wagner Mancini. E Zé, você acredita em viradas na carreira, assim? Jogos que marcam viradas na carreira de um atleta? Era isso que eu ia aproveitar o gancho. Eu queria até aproveitar aí que, dentre nós, acho que o enciclopédia do futebol é o PVC. Menos o Mauro Galvão em 96, por favor. Isso. Qual é o último jogador de 20 anos com a média de gols e estatística que o Brenner tem apresentado até o atual momento? Qual é o último, com 20 anos, com essa média aí? Quem é? Gabriel Jesus, eu diria. Gabriel Jesus. É um nome. Gabigol. É um nome. Dentre Gabigol. Esses jogadores que tiveram essa média, mais ou menos, com a idade que tem o Brenner, aonde eles estão hoje? Gabigol foi para a Europa, jogou em 2, 3 clubes lá, voltou, foi artilheiro no Brasil, ainda é novo, tem possibilidade de voltar de novo. Gabriel Jesus foi para a Europa, titular da seleção brasileira. Fazendo essa comparação, onde eu quero chegar? O Brenner, eu vou ter que falar assim, já direto, de repente o torcedor do São Paulo não vai gostar muito do que eu vou falar. É o próximo nome aí a ser vendido aí para a Europa. Vai perder um futebol brasileiro, um grande talento, o torcedor são paulino, um grande jogador e redescoberta na carreira. Rizek, eu não posso falar do Brenner, não. Poderia falar de alguns outros nomes. Falando dele, eu diria que seria uma descoberta de um grande talento para o futebol brasileiro e até mesmo para a seleção brasileira. Se ele mantiver essa média, eu não tenho sombra de dúvida que nas próximas convocações aí ele já é um nome a ser discutido ou um nome já presente. Até porque eu fiquei sabendo que no jogo aí que vai ter agora Corinthians e São Paulo, o técnico da seleção brasileira vai estar presente. E será que ele não está indo lá para ver o Brenner, não? Opa! E sabe onde também estará presente o técnico Tite? No Seleção de terça-feira. Na última entrevista que o Tite vai dar em 2020, ele estará aqui no Seleção terça-feira, comigo, com o Cereto, com o Lédio Carmona e com o Kleber Machado. Se o Lédio e o Kleber não foram avisados, estão sendo agora ao vivo aqui, que estão escalados para terça-feira. O Zé Roberto perguntou, será que ele vai ver o Brenner? Bom, para ver o Jonathan Cafu, o Tite não vai para a Arena Itaquera. Acho que o Tite não está pensando em convocar o Cafu, o Jonathan Cafu. Né? Imagino eu, nem o Léo Natel, imagino eu. Então talvez seja o Brenner, né? Imagino eu. Mas enfim... Veio afiado hoje o Cereto, hein, velho? Veio afiado. Ô, Carlos Cereto, você sabe, já que você está com tudo na ponta da língua hoje, você já veio aqui, disse que São Paulo é freguês em Itaquera, só dá Corinthians em Itaquera, 12 jogos lá, nunca perdeu de São Paulo. Você sabe qual foi a última vitória do São Paulo em cima do Corinthians, sendo o Corinthians mandante do jogo? Interrogação. Eu não lembro. Faz tanto tempo que eu não lembro. Não lembro, não, porque o Corinthians joga em Itaquera desde 2014. Provavelmente foi no Pacaembu, porque o Corinthians no Morumbi como mandante do jogo já não joga já faz tempo, desde aquela briga lá do André Sanches com o Juvenal Juvencio.
pela questão da divisão de ingressos da torcida. Depois passou a mandar os jogos, inclusive os clássicos, no Pacaembu. Provavelmente foi no Pacaembu, imagino eu. Acertou, foi no Pacaembu, foi no Campeonato Paulista de 2014. Faz tempo, hein, que o São Paulo não ganha do Corinthians como visitante. Tinha 30 mil pessoas no Pacaembu. Rodrigo Caio jogava no São Paulo. Luciano jogava no Corinthians. A gente preparou um baú para lembrar desta última vez do São Paulo derrotando o seu rival como visitante. Recordar é viver, baú do Seleção para vocês. Quando o juiz apitou o início do jogo, o Corinthians dependia só dele para se classificar no Paulistão. Sábado, o Ituano, concorrente direto, empatou em casa com o Sorocaba por 1-1. O Corinthians, então, precisava vencer o já classificado São Paulo, mas tinha dificuldade para ter a posse de bola. O Corinthians correu atrás do São Paulo. Segurou, gingou, bom lance do Oswaldo, cruzamento, a bola dentro da área, o Wendel afasta. Até que pintou um escanteio. A bola passou por todo mundo, o Luciano ainda conseguiu pegar e chutou para o seja o que Deus quiser, lá dentro da área. O Antônio Carlos foi cortar com a perna direita, a bola bateu na esquerda e aí entrou. Gol contra. 1-0 Corinthians. O Antônio Carlos tentou rebater, tentou jogar para longe, deu aquela velha espirrada, a bola foi pro fundo do gol do São Paulo. O campo é um pouco mais rápido do que o normal, né? Que ele sempre molha o campo antes do jogo. Mas não é desculpa, eu errei a bola. O São Paulo foi para cima e acuou o Corinthians, que estava todo fechadinho. A dinâmica defensiva do Corinthians, eles vão mudando de lado, eles vão diminuindo o espaço com muita eficiência até agora. O Ganso recebeu e percebeu que ia ser difícil entrar tocando. Soltou o pé e fez um golaço, 1-1. E que gol bonito para a torcida do São Paulo comemorar muito no Pacaembu. Quando chega em frente à área, eles fazem um bloqueio muito forte. E tinha que buscar soluções. Uma solução era chutar de longe e o Ganso acertou um belo chute. A gente recuou muito e trouxemos a equipe deles muito para cima da gente. Um time não recua porque ele quer recuar. Ele recua porque o adversário tem o mérito de empurrá-lo para trás. Segundo tempo, o Corinthians saiu para o jogo, mas repare aqui, ó, o São Paulo roubou a bola no campo de defesa e saiu muito rápido. A bola chegou no Douglas, ele manteve a velocidade, escapou de 2 adversários e enfiou o Pavon, que fez o cruzamento perfeito para o Luiz Fabiano. Virada do São Paulo, 2-1. Um lindo lance do Douglas. E o Corinthians insistiu. Quase chegou no gol, né? O Guerreiro tentou por baixo. Desde o dia 22 de janeiro, quando ele fez o gol da vitória do Corinthians sobre o Paulista, que ele não marca mais. Tentou por cima. E aí ele viu que estava complicado e teve uma ideia. Puxou para o fundo, viu o Antônio Carlos e deu nele. Outro gol contra, rapaz. 2-2. Não quero nem olhar, deve ter falado, né? A segunda bola bateu em mim e entrou. Aí que eu vi que estava um pouco difícil para mim, mas isso aí tem que se superar durante o jogo. Isso aí é uma coisa que acontece. Não queria estar aqui, né, tendo que responder essas perguntas, mas são coisas da profissão. Isso aí acho que não é o Deus. Como é que você vai treinar o cara a não fazer gol contra? Não existe. Mas o São Paulo estava bem na partida, controlando o jogo. Olha só, repare nessa sequência. O São Paulo conseguiu o escanteio, bateu o escanteio, o Corinthians fez o corte e devolveu a bola para o São Paulo, que teve espaço. Aí a bola vai para o outro lado. O Oswaldo teve tempo de dominar, pensar e cruzar lá do outro lado para o Rodrigo subir nas costas da defesa e fazer 3-2 São Paulo. Não deu para o Cássio. Rodrigo Caio, camisa 7. O São Paulo de novo na frente do placar. A gente foi corajoso, fomos para frente, buscamos de novo o gol, fizemos a virada, tomamos empate, fomos de novo. Isso mostra que o time está tendo coragem e está acreditando que pode enfrentar os times de igual para igual, como nós fizemos hoje. O resultado foi péssimo para o Corinthians, que se manteve a 2 pontos do Ituano e fora da zona de classificação à próxima fase. O time não depende mais só de si. Aliás, a partir de agora depende muito do rival, o São Paulo, que pega o Ituano na próxima rodada, a penúltima da primeira fase. Futebol é bom quando a gente depende da gente, quando você depende dos outros, fica pior, mas vamos fazer a nossa parte. Eles dependem da gente, né? Mais uma vez. Apertou, mas a gente vai ter que ir por tudo ou nada. A gente tem que ganhar os próximos jogos para
tentar conseguir essa vaga. Você chegou mesmo a dizer que seria interessante, né, o Corinthians não se classificar. Antes do jogo você disse, seria interessante. Isso sim, isso concordo, né? Porque mesma coisa os outros times em relação a gente. Ninguém vai querer a gente também, porque a gente vai ser um osso duro. Isso sim eu posso falar, né? Que a gente não quer o Corinthians, a gente não quer nem o Santos, nem o Palmeiras também. Mas daí entrar em campo para fazer alguma coisa para prejudicar o time, isso não existe. Você não pode, a ponto de prejudicar um rival, prejudicar a si mesmo. Acho que é uma falta de inteligência e tenho certeza que não vai acontecer com o nível de profissional que tem do lado de lá. Esse é o discurso. O negócio é a gente continuar vencendo os jogos, né? Que é o que dá confiança e moral, independente se vai ajudar o adversário ou não. Foi sincero ou não? Juninho Paulista? Oi? Foi sincero? Sincero. Não eram apenas tempos de torcida no estádio, mas de torcida visitante, né? Os São Paulinos ficaram ali no chamado Chiqueirinho do Pacaembu nesse dia com mais de 30 mil pessoas. Na rodada seguinte, o São Paulo perdeu do Ituano por 1-0, o Corinthians empatou 0-0 com a Penapolense e o Corinthians acabou eliminado. Foi a última vez. E consta que na véspera desse jogo, o Carlos Cereto, em algum programa do Sport TV, falou também: CPF na nota, São Paulo não ganha como visitante. O São Paulo falou: Nhaque, ganhou. De lá para cá foram 13 jogos como visitante, 1 no Pacaembu, 12 em Itaquera, 100 vitórias do São Paulo. 100 vitórias do São Paulo. Paulo Vinícius Coelho, hoje você no seu blog entrevistou o Raí, né? E a gente já anunciou aqui que o Muricy está indo trabalhar no São Paulo, está nos deixando, vai trabalhar no São Paulo. E o Raí está indo embora. Mas vai embora antes ou depois do fim da temporada, Paulo Vinícius Coelho? O que o Raí espera? O Raí espera ficar até 24 de fevereiro. Ele acha que é a lógica, que é o bom senso que ele permaneça com o Alexandre Pássaro, com o Chapecó, com a cúpula que está dirigindo hoje até 24 de fevereiro. Dificilmente isso vai acontecer, Zé. Porque o Júlio Casares entende que o Júlio Casares é o provável novo presidente de São Paulo. Ele não está eleito, a eleição é amanhã. Pode acontecer do Roberto Natel ganhar a eleição. Eu achava que o Mário Gobi ia ganhar a eleição no Corinthians e ganhou do Willian Monteiro Alves de lavado. O Mário Gobi ficou em último. Mas o que indica que o Júlio Casares vai ser o presidente é o fato de que a chapa dele ganhou a eleição do Conselho com 74% dos votos. Então, a tendência é o Júlio Casares ser eleito nesse sábado. E ele entende que é difícil, o presidente, o possível novo presidente, entende a dificuldade de prolongar o contrato dessa gestão da direção de futebol por 64 dias. Eu não sei como é que tem que fazer, mas que eu acho que o São Paulo seria melhor manter essa estrutura, trazer o Muricy para incorporar, fazer um comitê de transição e seguir até o final do Campeonato Brasileiro seria a melhor situação. Acho muito difícil que isso aconteça. E é muito provável, embora não seja possível cravar, até porque não dá para cravar o presidente, que o Rodrigo Caetano venha para trabalhar com o Muricy. O Rodrigo Caetano como diretor executivo, ele está saindo do Internacional, depois da eleição ele não vai ficar. Deu uma reviravolta na eleição do Inter, né, do Gunter Spode poder concorrer na terça-feira, mas os dois candidatos registrados sabem que o Rodrigo Caetano não fica e existe uma conversa para que ele seja o novo diretor executivo do São Paulo. Tem que se acertar isso depois, não dá para sacramentar ainda, mas é a chance mais concreta. De toda forma, né, a chegada do Muricy, o Muricy, por tudo aquilo que falou no Seleção, no Bem Amigos, ele é muito alinhado com o pensamento do próprio Raí em relação ao Fernando Diniz. Então não seria um choque, por exemplo, de trocar alguém que sempre bancou, sempre foi um escudo para o Diniz, por alguém que não o será, que é o caso do Muricy. Pelo contrário, né? O Muricy, por tudo aquilo que falou nos programas, vai dar sequência ao que o Raí vem fazendo, pelo menos com relação ao trabalho do Fernando Diniz. E eu percebi, Paulo Vinícius Coelho, o observador que sou e com boa visão, que o senhor meteu uma fita isolante mesmo nessa antena vermelha do seu fone aí, né? Meteu mesmo, né? Achou que eu não ia perceber, né? Tô vendo aqui, ó. Ficou mais discreto. Ficou mesmo, mas não me escapa. Mas não me escapa. Muito bom.